Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. Nesta segunda-feira, dia de finados, nós iremos conversar hoje sobre a queda da cobertura vacinal no Brasil, com foco mais especificamente na poliomielite e o drama que o Brasil vive porque nós erradicamos a poliomielite na década de 90 e existe uma ameaça séria da poliomielite retornar ao nosso país pelo fracasso das campanhas de vacinação de 2019 para cá. É esse o nosso tema. Antes da gente começar a falar disso, no entanto, eu quero só te pedir para dar uma força aqui no canal, se inscrevendo no canal, ativando o sininho da notificação. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor da Universidade Estadual do Piauí. Pois é, pessoal, as vacinas nada mais são do que substâncias que são inoculadas em nosso corpo e que servem para simular a doença, estimulando o nosso sistema imunológico a produzir defesas para que quando a gente entre em contato com um agente infeccioso verdadeiro, a gente já tenha essas defesas prontas e possa rapidamente responder sem que ocorra a doença em nosso corpo. As vacinas foram idealizadas na Inglaterra por um médico inglês sanitarista e médico da família Edward Jenner, que foi à época chamado de charlatão. A palavra vacina reporta a vactinha do latim, que reporta por sua vez a vaca, porque Edward Jenner utilizou secreções de pústulas de feridas de gado bovino com varíola para produzir uma vacina contra a varíola e assim contribuir para a erradicação da varíola no mundo e a erradicação de uma série de outras doenças, já que o método de Jenner foi adaptado, foi melhorado para que a gente pudesse ter hoje uma gama muito grande de vacinas que inclusive podem ajudar no combate à atual pandemia de Covid-19. E a história das vacinas no Brasil começa no Rio de Janeiro, há mais de um século atrás, quando o médico sanitarista, o pai do sanitarismo no Brasil, Oswaldo Cruz, resolveu vacinar a população carioca de forma compulsória, de forma obrigatória, para controlar um surto de varíola naquela cidade. Houve então uma revolta da vacina que marcou o início da história das vacinas, da vacinação no Brasil. Mas as bases que Oswaldo Cruz criou naquela época, no início do século XX, serviram para que o Brasil construísse o Plano Nacional de Imunizações, que é reconhecido no mundo inteiro como o plano de imunizações mais eficaz e mais efetivo do planeta. Cabe ao SUS oferecer de forma gratuita à nossa população uma série de vacinas nos postos de saúde capilarizados por esse Brasilzão afora. E é exatamente graças a esse plano magnífico que nós conseguimos erradicar uma doença muito grave, que pode inclusive matar e que deixa sequelas gravíssimas nas nossas crianças, chamada poliomielite. Entre 1968 e 1989, o Brasil teve 26 mil casos de poliomielite acometendo as nossas crianças. A partir de um programa de imunizações muito eficaz, com a vacinação da gotinha, o Brasil conseguiu na década de 90 erradicar a poliomielite e ganhou o certificado da Organização Mundial de Saúde de erradicação da poliomielite em nosso território. Só que a poliomielite, ela está bem aqui nos países vizinhos. Há relatos de novos casos de poliomielite, por exemplo, na Venezuela, que faz fronteira com o Brasil. E olha só o que é que eu tenho a mostrar para vocês sobre o caso específico da poliomielite, que encerrou uma campanha agora no dia 31 de outubro. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês o quadro da evolução da poliomielite até a erradicação em nosso país. Acompanhe aqui comigo. De acordo com dados do DataSUS, a evolução histórica no Brasil da poliomielite está representada nesse gráfico. Se você observar de 1968 a 1989, foram registrados casos de poliomielite no Brasil, com a maior parte desses casos se concentrando na década de 70. A partir da década de 80, teve início os Dias Nacionais de Vacinação contra a Poliomielite. E aqui em cima você observa que a taxa de cobertura vacinal oscilava ali sempre acima dos 90%.
Isso significa que mais de 90% de nossas crianças receberam, a partir da década de 80, as doses da vacina contra a poliomielite. E você observa que exatamente essa ampla cobertura vacinal fez com que a taxa de pessoas, de crianças com poliomielite, começasse a cair dramaticamente a partir da década de 80. E a partir da década de 90, com a estabilização da cobertura vacinal acima dos 90%, nós conseguimos erradicar a poliomielite, já nos aproximando de 30 anos sem casos de poliomielite no Brasil. Que maravilha, não? Então, gente, isso é a prova inequívoca em números, em dados oficiais, de que a vacinação funciona para a erradicação de algumas doenças. No caso da poliomielite, isso está muito bem desenhado. A partir da década de 80, com a simples implantação do Dia Nacional de Vacinação contra a poliomielite, nós conseguimos diminuir drasticamente os casos de poliomielite em nosso país, até estarmos completando agora 30 anos de erradicação da poliomielite. Mas essa conquista está gravemente ameaçada. Está gravemente ameaçada por quê? Porque a cobertura vacinal tem diminuído ano após ano e nós estamos agora em 2020 numa situação muito, mas muito crítica em relação à cobertura vacinal de nossas crianças. Acompanhe aqui comigo. De acordo com dados do mesmo DataSUS, a cobertura vacinal nos últimos 5 anos para a poliomielite no Brasil é a seguinte. Em 2016, nós conseguimos vacinar 84% de nossas crianças. Esse número caiu para 78% em 2017, voltando a subir para 88% em 2018. Mas o ano passado, 2019, nós registramos uma das piores taxas históricas de cobertura vacinal para a poliomielite, com apenas metade de nossas crianças sendo vacinadas. E esse ano de 2020, a parcial divulgada em 26 de outubro, mostra que menos da metade das crianças do Brasil foram vacinadas para a poliomielite. Então, nesses 2 anos de governo Bolsonaro, nós observamos que o Ministério da Saúde está batendo cabeça na articulação com os estados e com os municípios. Afinal, sempre foi o Sistema Único de Saúde, o SUS, que é coordenado pelo Ministério da Saúde em articulação com estados e municípios que fizeram a distribuição logística e a aplicação da vacina em nossas crianças. Não só da polio, como também de sarampo, varíola e outras tantas doenças. E se você observar no DataSUS, todas as coberturas vacinais em relação a praticamente todas as doenças nos últimos 2 anos despencaram em nosso país. Como eu moro aqui em Teresina, capital do estado do Piauí, eu vou te mostrar os dados dramáticos também de nossa capital piauiense em relação à vacinação contra a poliomielite. Vê só aqui. E aqui em Teresina, a cobertura vacinal contra a poliomielite é igualmente dramática. Nós observamos que em 2016 atingimos 66% das crianças imunizadas. Esse índice subiu em 2017 para 68% e subiu em 2018 para 75%. Mas o ano passado, em 2019, caiu para menos da metade das crianças teresinenses vacinadas contra a poliomielite. E esse ano, em 2020, dados divulgados em 26 de outubro apontam que apenas 10%, isso mesmo, 10% de nossas crianças haviam sido vacinadas contra a poliomielite. E olha, aí eu vou te passar um relato pessoal. Eu tenho um filho de 3 anos de idade, que eu inclusive gravo esses vídeos no quarto dele, dá até para ver pela decoração. Eu tive que sair com ele em 3 postos de saúde ao longo de 2 dias no mês de outubro, para conseguir vaciná-lo contra a poliomielite. Nos postos que eu chegava, a vacina tinha acabado. E vários pais frustrados tinham que voltar para casa e retornar no dia seguinte. Ressalte-se que alguns pais têm dificuldade de locomoção para levar os filhos até o posto de saúde. E é o incrível que eu consigo perceber que na minha época de criança, a gente observava que tinha posto de vacinação em praça, debaixo de toldo, de tenda. E esses postos de vacinação foram aos poucos sendo centralizados e dificultando o acesso das pessoas à vacinação. Isso é um elemento que pode decisivamente contribuir para a queda da cobertura vacinal em nosso país. De acordo com declarações da própria Fundação Municipal de Saúde aqui de Teresina, a cobertura era de apenas 10% no dia 26 de outubro, após quase um mês de vacinação.
um detalhe muito importante. Você observa pelo título dessa matéria que ela tende a colocar a responsabilidade nos pais, porque no final do título diz assim: apenas 10% das crianças foram vacinadas, alerta a Fundação Municipal de Saúde, como se essa responsabilidade da cobertura fosse unicamente das famílias, unicamente dos pais. E é isso, esse relato que eu estou te mostrando é bem a evidência do que parece que está crescendo nos nossos gestores, o sentimento de que a responsabilidade de ir até o posto de saúde é unicamente dos pais. Lembrem que nós estamos em um país pobre, com pessoas com dificuldade de locomoção, pessoas que muitas vezes não têm dinheiro para se alimentar, quiçá para pegar um ônibus, pagar um vale-transporte e levar o filho para vacinar. Então é muito importante que os entes públicos entendam que tem que descentralizar os postos de vacinação e que, além das famílias e dos pais terem que levarem as crianças para o posto de saúde, também é necessário que o posto de saúde se aproxime das comunidades, principalmente mais carentes. Pois bem, e quais são os principais fatores que estão contribuindo para reduzir a cobertura vacinal, não só da poliomielite, como de várias outras doenças em nosso país? O Brasil, que sempre foi exemplo em relação à cobertura vacinal. Bom, o próprio DataSUS fez uma pesquisa junto aos usuários e detectou as seguintes razões. Acompanhe aqui comigo. Bom, e as principais razões alegadas pelos pais para não vacinar os filhos, de acordo com a Pesquisa Nacional de Imunizações constante no DataSUS, estão representados aqui nesse gráfico. 1% dos pais reclamavam que ficavam com pena dos filhos porque tinham que tomar várias injeções no mesmo dia, isso principalmente no primeiro ano de vida. 1% dos pais reclamavam que os postos estavam fechados, principalmente nos finais de semana, que era o dia ou eram os dias mais compatíveis para levarem os filhos ao posto de saúde. 8% dos pais falaram que faltou vacina nos postos de saúde. Isso é uma reclamação muito comum. Eu mesmo tive que ir em 3 postos de saúde para conseguir vacinar o meu filho essa semana contra a poliomielite por falta de vacina. 5% dos pais relatam dificuldade de ir ao posto de saúde, dificuldade de acesso, dificuldade de locomoção, evidenciando a necessidade de uma maior descentralização dos postos de saúde. 18% dos pais alegavam que pelo fato de a visita deles não ter sido agendada no posto de saúde, os filhos não eram vacinados, isso é muito grave. 15% dos pais alegam falta de tempo, isso é muito importante de ser percebido porque é um percentual considerável. 5% diz que perdeu o comprovante de vacinação e isso comprometeu a vacinação dos seus filhos. E você observa o seguinte: 53% de todas essas reclamações, de alguma forma, representam reclamações direcionadas ao setor público responsável pela vacinação. E isso, com certeza, tem um peso considerável na baixa cobertura que nós estamos observando nos últimos 2 anos. Então, assim, a gente observa que o Estado tem uma parcela de culpa, sim, na medida em que essa pesquisa aponta que os pais reclamam que têm dificuldade de acesso ao posto, que os pais têm dificuldade com o horário da vacinação, que os pais têm dificuldade com o agendamento ao longo do ano, que os pais chegam ao posto de saúde e não tem vacina, ou seja, o Estado tem uma parcela de culpa, sim, nessa história. Porque penso eu que nós temos que, de um lado, cobrar da família, cobrar dos pais que levem suas crianças para fazer a atualização do cartão de vacinas, mas o Estado também tem que criar as condições para que os pais possam levar os filhos no horário mais adequado, no horário mais conveniente e inclusive criar as condições de descentralização dos postos nas campanhas de vacinação, para facilitar o acesso da população, principalmente mais carente, à vacinação. Mas o fato é que tem crescido também um outro fenômeno em países governados por presidentes negacionistas. Nos Estados Unidos tem crescido bastante o movimento anti-vacina de pais que se recusam a vacinar os filhos, alegando que as vacinas trazem doenças e trazem maus tratos aos seus filhos. E aqui no Brasil, esse fenômeno, infelizmente, também já começa a acontecer. Há vários relatos de pais, inclusive com ações no Supremo Tribunal Federal, pedindo a autorização para não vacinar
os seus filhos e não serem responsabilizados por isso. Isso mesmo. Então o Supremo Tribunal deverá, inclusive, até o final desse mês, julgar uma ação de um desses pais e essa ação terá repercussão geral. Ou seja, da decisão do Supremo sobre essa ação desse pai que não quer vacinar os seus filhos, deverá influenciar a decisão de todos os outros tribunais nas instâncias inferiores. Então, embora eu seja suspeito para falar porque eu sou da área de imunologia, as imunizações, as vacinações contribuíram enormemente para melhorar a qualidade de vida das pessoas, erradicando doenças e aumentando a expectativa de vida das pessoas. Infelizmente, tem crescido no mundo várias teorias conspiratórias, principalmente estimuladas por governos negacionistas e que estão colocando a saúde de nossas crianças, a saúde de nossa população em risco. É muito importante que a gente confie no procedimento de imunização que, historicamente, ao longo de mais de um século, tem demonstrado a sua eficácia. E é muito importante que a gente proteja principalmente os mais vulneráveis, ou seja, as nossas crianças que não têm ainda a capacidade e o discernimento para tomar decisões próprias acerca da sua segurança pessoal. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, deixa teu comentário e também, se puder, compartilhe o nosso vídeo. Um forte abraço e até a próxima.